Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Diferente. Agradeço a sua audiência, a alegria é nossa em poder entrar no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Eu quero mandar um abraço, iniciando o programa, a Cícero, funcionário aí do Supermercado Veloso aqui em Ribeirão, e todos seus colegas de trabalho que estão nos ouvindo agora. Obrigado, Cícero, e a todos que fazem aí o Supermercado Veloso. Um abraço, obrigado pela audiência. A seu Frazão aí na Coab e sua vizinha Dona Zézala. Obrigado também pela sempre e constante audiência em nosso trabalho aqui com o nosso programa Espaço Diferente. Nós vamos conversar hoje com o nosso querido amigo Magno Dias, que é psicanalista e escritor. Bom dia, Magno. Bom dia, meu querido amigo Luiz Paixão. Bom dia a todos e todas que ouvem o programa Espaço Diferente aqui na Rádio Santana. É uma grande satisfação estar com você e os nossos ouvintes em mais uma ocasião como essa. Professor Magno, a gente vai falar hoje sobre autodisciplina e tomada de decisão. É um tema muito importante nos dias de hoje, para não só pessoas com deficiência, mas todo o trabalhador, toda a dona de casa, na vida como um todo. Como você define a autodisciplina no trabalho e na vida pessoal? Muito bem, Luiz. Nós precisamos entender que aí eu vou compartilhar com você uma perspectiva um pouco diferente do que comumente nós abordamos sobre a autodisciplina. Pelo seguinte, a autodisciplina é a capacidade de seguir em frente, manter-se motivado a agir, independentemente de como você está se sentindo física ou emocionalmente. Ou seja, autodisciplina é seguir em frente, Luiz. É motivar-se a agir mediante as circunstâncias que nós vamos enfrentar. Sejam estas que venham a impactar diretamente a nossa vida do ponto de vista físico ou emocional. E nós mostramos, Luiz, essa autodisciplina quando nós escolhemos intencionalmente buscar algo melhor para nós mesmos. E fazemos isso apesar de distrações que virão diante de nossos caminhos, do trabalho duro ou ainda das probabilidades desfavoráveis que nós encontraremos no caminho. Portanto, a autodisciplina, como você bem colocou, ela é indispensável para todas as pessoas, seja a pessoa com deficiência, seja a pessoa sem deficiência, e isso se aplica tanto na vida, na família, nos seus projetos individuais, quanto também na carreira profissional ou nas atividades que você desempenha na vida. Professor, qual o papel da autodisciplina na vida das pessoas, mas também no mercado de trabalho, na vida cotidiana? Qual o papel da autodisciplina nesse sentido? Muito importante a gente entender que quando a gente fala de autodisciplina, Luiz, muitas vezes a gente só imagina aquela pessoa que acorda muito cedo, a pessoa que consegue dedicar algum tempo de leitura ou de fazer algum tipo de atividade regrada. Isso também é autodisciplina. Mas a autodisciplina ela é muito mais do que isso. A autodisciplina ela está muito mais ligada à forma como eu penso sobre as coisas. A autodisciplina, Luiz, ela começa na nossa organização do pensamento. O sujeito, o indivíduo, ele coloca em comportamento, ele coloca em ação aquilo que ele constrói enquanto pensamento. A autodisciplina é muito mais do que ser capaz de cumprir horário ou de chegar no horário. A autodisciplina, por exemplo, é saber o momento em que eu devo falar, mas mais importante, é o momento em que eu devo me calar. É o momento em que eu devo ensinar, mas também a autodisciplina me ensina o momento em que eu devo estar ali para aprender e saber como estabelecer inteligentemente ou inteligivelmente essa distinção. A autodisciplina nos permite olhar os outros à nossa volta, entendendo que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu espaço, e nessa dinâmica dos relacionamentos, eu, você e nós poderemos aprender a tomar decisões.
Porque a tomada de decisão diária, Luiz, a roupa que eu visto, o que eu vou comer no almoço, o tipo de postura que eu vou adotar numa reunião, o tipo de pergunta que eu faço às pessoas, isso são escolhas diárias e nós fazemos isso o tempo inteiro. A diferença é que há tomadas de decisões que são de impacto mais sutil, de impacto imediato, e há tomadas de decisões que são de impacto e de consequências permanentes e às vezes irreversíveis, como por exemplo a decisão de ter um filho. Isso é algo que permanecerá a vida inteira, ainda que porventura a criança ou o filho em algum momento naturalmente passará para o outro plano, assim como nós, mas a tomada de decisão e a geração daquele filho estará entronizado, enraizado dentro de nós para sempre. Portanto, tomar decisão com autodisciplina levará à prosperidade e ao bem suceder nas coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, meu amigo. Professor Magno, compartilhe conosco um exemplo de uma tomada de decisão com relação à autodisciplina numa situação difícil na vida. Eu diria, Luiz, que levando em consideração o cenário que nós vemos no nosso país hoje, as pessoas cada vez mais têm tomado decisões referentes, por exemplo, ao tipo de vida que querem ter para si. Duas situações: mercado de trabalho e relações amorosas ou relações de relacionamento romântico. Duas situações. Na tomada de decisão referente ao mercado, à profissão, algumas pessoas se veem impossibilitadas ou elas não encontram a satisfação em determinada atividade profissional, mas que pelo comodismo, pela segurança financeira e até pela falta de incentivo dos mais próximos, elas se permitem estar em um emprego e estão infelizes, e estão produzindo muito menos, mas elas buscam muitas vezes a comodidade e a segurança de ter aquela renda mensal que dê possibilidade de sustentar sua família, e abrem mão de sonhos, de possibilidades que lhes trariam muito mais felicidade e satisfação. Mercado de trabalho, emprego, é uma situação como essa. Eu, por exemplo, quando decidi que eu queria sair das atividades profissionais CLTistas, ou seja, dentro de uma empresa privada, cumprindo um determinado horário, e decidi que eu queria empreender, mas eu queria fazer mais do que isso. Eu queria ser um empreendedor de ideias, eu queria poder compartilhar as coisas que eu penso, que eu acredito, e a partir daí gerar rendimento. Isso foi muito desafiador, porque as pessoas, por natureza, buscam, como eu falei no início, estabilidade, segurança, a certeza de que no final do mês você vai ter uma renda que vai ser suficiente para pagar suas contas. Isso não é ruim. Algumas vezes isso nos restringe a uma vida cheia de restrições, de limitações e da condição que nós estabelecemos em nós mesmos de alcançarmos posições maiores. E a segunda situação que eu vejo que é muito difícil, Luiz, são as pessoas que vivem em relacionamentos infelizes. Às vezes, tanto para o homem quanto para a mulher, decidir mudar a rota que escolheram para si mediante algumas circunstâncias é muito difícil, porque aí tem o relacionamento que gera uma espécie de dependência emocional, a própria visão da pessoa sobre o que a sociedade vai falar sobre ele, sobre ela, e muitas vezes é muito mais difícil para a mulher. Então, nesses dois casos, eu diria que são situações muito difíceis, mas o que faz a autodisciplina nesses dois contextos? A autodisciplina te dá ancoragem, ou seja, é aquela capacidade de ter embasamento na tomada de decisão. A autodisciplina te dá também coragem, que a ideia de coragem é agir com o coração. Mas esse agir com o coração não é ser excessivamente emocional, mas é ter condições de utilizar a razão, o pensamento racional e também as emoções a favor da decisão que será melhor para você ou aquele que te circunda. Muito bem, estamos conversando com o professor Magno Dias, psicanalista e escritor. Professor Magno, quais as estratégias que devemos tomar diante de uma situação que devemos utilizar a nossa autodisciplina com relação a ter esforço, mas também um esforço contínuo e ao mesmo tempo com paciência? É muito importante, Luiz, a gente entender essa diferença que você coloca na pergunta.
O esforço contínuo não é uma insistência sem inteligência. Há pessoas que acham que é só o esforço que gera sucesso ou prosperidade. Não. Tem muita gente que se esforça demais, se esforça demasiadamente, mas não consegue alcançar os resultados. É um esforço com estratégia, Luiz. E aí eu quero trazer para vocês que nos ouvem, em toda a cidade de Ribeirão, que eu tive o prazer de conhecer no ano passado, na minha primeira visita presencial, em um evento extraordinário organizado por você, e 5 coisas que eu quero sugerir a você que vão te ajudar, meu amigo, minha amiga que nos ouvem, nessa organização da vida para a tomada de decisão com os princípios ou os preceitos da autodisciplina. Primeiro, escolha uma meta. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. As pessoas querem alcançar vários objetivos. E tem uma palavra interessante, Luiz, que a maior parte das pessoas equivocadamente usa frequentemente. Dizem assim: eu tenho tantas prioridades. E na verdade a palavra prioridade ela não é plural. Quando alguém diz para mim assim, olha, eu tenho 3 prioridades, eu digo, olha, talvez você não tenha nenhuma. Porque a palavra prioridade é por natureza uma palavra no singular. Então você só tem uma prioridade. Você só tem um objetivo que você vai determinando outros a partir do alcance daquele inicial. Então, primeiro, antes de tudo, tenha uma meta. Escolha uma meta, e eu chamo essa meta de uma meta superior. É aquela meta, Luiz, que vai te fazer acordar todas as manhãs. Qual é a razão que nos faz acordar todo dia, ora mais um dia, de esforço direcionado e inteligente no alcance dos nossos objetivos? Recentemente, eu conversando com um jovem, ele falou assim para mim: professor, a minha grande meta, a minha meta superior é me formar na universidade. E na nossa conversa, enquanto atendimento clínico, eu o ajudei a entender o seguinte: então quer dizer que quando você formasse na universidade, seu grande propósito encerrou? E ele começou a ponderar que talvez formar-se na universidade era um dos objetivos para alcançar aquela meta superior. E dias depois ele voltou no consultório, Luiz, muito feliz, dizendo: professor, eu encontrei. Ele se encontrou o que? Ele disse: eu encontrei a meta superior. Eu falei: qual é a sua meta? E ele tinha escrito para mim, disse assim: eu desejo fazer a diferença no mundo e desejo que este conhecimento produzido na universidade, na área da medicina, seja essa ferramenta de transformação social. E aí eu disse para ele: você encontrou sua meta superior. Ou seja, tudo que ele fizesse na vida, entrar na faculdade, buscar conhecimento, relacionar-se bem com as pessoas, era focando naquela meta superior. 2, encontre a sua motivação. Motivação é algo interessante, Luiz, porque tem muita gente que acha que motivação é aquilo que você oferece para o outro te oferece. Não. A motivação é um elemento intrínseco, está dentro da gente. Todos nós nascemos com a semente da motivação, mas só nós somos capazes de fazê-la germinar. Então, o que nós podemos é nos automotivar a partir das experiências da vida. Por quê? Se você e eu, Luiz, e os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, dependermos do que o outro nos oferece em termos de incentivo, talvez muitos de nós nem levantaremos da cama. Talvez muitos de nós nem teremos ânimo para fazer alguma movimentação no dia. A automotivação é o poder que nos leva a criar uma razão dentro da gente. E aí eu gosto muito da palavra entusiasmo. É cheio de Deus, ou seja, é de Deus, ou seja, preenchido de Deus. E nesse sentido, muito mais do que uma visão teológica, é no sentido de que você encontre uma razão para fazer algo e transformar sua vida em um propósito superior. 3, identifique, Luiz, os obstáculos. Nós não podemos esquecer que em toda decisão, em toda tomada de decisão, traz consigo obstáculos que nós precisamos aprender a identificá-los. Nós não podemos nos maldizer ou lamentar por conta deles, até porque eles são necessários e são presentes em toda e qualquer decisão que nós vamos encontrar. 4, substitua os seus velhos hábitos. E quando eu falo de velho hábito, eu não estou falando só de tomar bebida alcoólica, de usar fumo, de qualquer outro tipo de hábito ruim, ver pornografia, internet, tecnologia, celular o tempo inteiro. Tem hábitos ruins como, por exemplo, falar mal das pessoas, o hábito de criticar, o hábito de, por exemplo, fazer julgamentos.
Luiz, isso são hábitos, estão arraigados em algumas pessoas, e as pessoas não conseguem se libertar. Então, substituir hábitos ruins, como julgar as pessoas antes de conhecê-las, ou como achar que você é o único que sabe sobre alguma coisa e os demais são todos necessitados de seus esclarecimentos. E, por último, monitore seu progresso. Você não vai naturalmente ser uma pessoa rigorosa consigo mesmo, a ponto de cobrar incessantemente, mas você precisa acompanhar os passos que você dá na tomada de decisão e no alcance do seu objetivo, que pode ser transformador para a tua vida e aqueles que estão à tua volta, meu amigo. Muito bem, do professor Magno Dias, aqui conosco hoje, falando de um tema tão valioso para a juventude, para todos nós, independente de ser jovem ou não, conversando conosco sobre autodisciplina e tomada de decisão. Professor, como a gente deve fazer, qual é o processo para a tomada de decisões sob pressão, rápida, sob pressão, e qual é o que é que nos ajuda a autodisciplina nesse caso? Ele está na minha. Alô? Não estamos lhe ouvindo, professor. Oi, Luiz, estou te ouvindo agora, Luiz. Ah, bom. Está ouvindo agora? Ouviu a pergunta que a gente fez? Ouvi a pergunta. Pode falar. Excelente pergunta. Eu estava lembrando agora, Luiz, enquanto a canção muito bonita tocada, falando sobre escolhas, sobre o grande filósofo Sócrates. E Sócrates tinha um posicionamento que eu achava muito importante nós entendermos. Primeiro, que Sócrates era o tipo do homem, Luiz, que ele gostava de conversar com as pessoas. Sócrates, ele nos ensinou muitas coisas, entre elas a humildade de falar com aqueles, entre aspas, que são considerados menores. Muitas vezes, na nossa sociedade, que valoriza muito o poder, o status e a representatividade, nós achamos que só podemos aprender dos maiores, do líder, do presidente, daquele que conduz determinado cargo, mas não era assim que Sócrates fazia. Ele preferia estar com os mais simples, ele conversava com todos e, o mais importante, ele gostava de ouvir as pessoas. Nós vivemos numa sociedade onde nós queremos falar o tempo inteiro. Nós interrompemos a outra pessoa porque muitas vezes nós não temos tempo nem interesse de ver ou de ouvir o que aquela pessoa tem a nos dizer. Então, os primeiros dos elementos era que Sócrates ele tinha compreensão de que toda pessoa que eu encontro ou que você encontra tem algo que eu não tenho. E o Ralph Emerson, que foi um grande filósofo norte-americano, ele disse algo que nos ensina sobre isso. Ele falou, abre aspas, toda pessoa que encontro é superior a mim em alguma coisa, e deste particular eu aprendo dele, fecha aspas. Ou seja, toda pessoa, não importa quem seja o porteiro do prédio onde você mora, seja o médico que atende você, seja a moça que trabalha na casa, sendo uma secretária do lar, não interessa, seja o rapaz que cuida da limpeza da cidade, todas as pessoas, não é só o advogado, o médico, o professor ou o líder, toda pessoa que eu encontro tem algo que eu não possuo, e nessa troca e nessa partilha de conhecimento, posso ser alimentado por ela. Então Sócrates ele ia a todos os lugares, e ele tinha uma máxima que eu acho absolutamente importante na tomada de decisão, era a ignorância deliberada. O que é isso? No momento de pressão, nós tendemos a responder emocionalmente. No momento da tensão, nós tendemos a deixar que as emoções invadam o nosso ser e nós temos a propensão a agir por essas emoções. Na maior parte das vezes, nós iremos cometer sérios equívocos na tomada de decisão. No momento de raiva, quando geralmente eu respondo à circunstância, a probabilidade que minha resposta seja com violência e agressividade é muito maior do que seja com serenidade e empatia. Então, a primeira coisa, no momento de pressão, silencie sua mente. Silencie seus pensamentos. Esvazie a sua cabeça. Tem uma máxima linda que diz assim, Luiz, você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles pousem e façam ninhos. Ou seja, nós não podemos impedir que certos pensamentos
sentimentos ou impressões estejam por sobre nós, mas nós temos o poder sim de decidir, de determinar o que pode ficar ou o que deve simplesmente partir. Então, primeira coisa, silencie sua mente, esvazie seu pensamento e retire-se. Depois, tente buscar uma projeção das consequências daquela atitude adotada. Lembrando, a diferença entre atitude e comportamento é aquilo que você vê, é aquilo que você mede. A atitude é aquilo que está dentro de você. A atitude é a forma como você concebe o pensamento, como você se posiciona, ainda que silenciosamente. Então, o que nós estamos falando é que primeiro você tem que esvaziar a mente e questionar a necessidade de uma decisão imediata. Na maior parte das vezes, seja na briga do trânsito, e eu conto para você, Luiz, histórias reais. Eu pude testemunhar um depoimento real de um homem que, durante um desentendimento no trânsito, escolheu a violência, a agressividade. Isso comprometeu a vida dele e da outra pessoa envolvida e de todos os familiares. E quando ele, diante de uma situação, diante do juiz, ele falou claramente: quem dera que eu pudesse voltar ao tempo e tivesse escolhido 20 segundos de calmaria, ou alguns segundos para pensar um pouco mais. Talvez eu não tomasse essa decisão precipitada. Então, numa tomada de decisão, mediante circunstâncias de pressão, a primeira recomendação é aquietar-se. As emoções que vierem, questione-as, indague-as, não deixe que elas assumam o controle. E depois, pense a médio e longo prazo quais serão as possíveis consequências daquela decisão que você venha tomar. O senhor está falando uma coisa, professor, que aí eu lhe pergunto, diante de tudo isso, quais as maiores desafios que encontramos numa tomada de decisão, através da autodisciplina? Os grandes desafios, primeiro, é nós aprendermos a ouvir a nossa intuição, Luiz. Tem muita gente que acha que a intuição ela é a resposta para tudo. E tem outros que acham que a intuição é só seguir o coração, e não é nada disso. A intuição é uma capacidade de rever padrões. Vou dar um exemplo prático para você. Uma pessoa que anda por centenas de vezes na mesma rua para ir e voltar ao trabalho, por centenas de milhares de vezes, começa a adotar um padrão de reconhecimento daquela rua e dos seus detalhes. A cor da casa da esquina, o calçamento que há um determinado desvio em determinado ambiente, a luminosidade e assim por diante. Um certo dia, uma certa altura da noite, aquela pessoa vem naquela caminhada e sente que de alguma forma alguém move-se de forma sorrateira que pode colocá-la em perigo. Intuitivamente, a pessoa sente que apressar o passo. Isso é intuição. É o reconhecimento de um padrão e a capacidade de ler à sua volta um cenário que se modifica no mínimo detalhe, ou seja, é a visão racional da leitura do ambiente e também a concentração na tomada da decisão que impulsiona a fuga. Então, intuição, Luiz, erroneamente entendido por alguns, não é simplesmente deixar o coração falar. O coração também se engana. Nem é simplesmente deixar que a mente ou a cabeça tomem decisões. Nós também podemos ser enganados. Nós precisamos entender a associar o pensamento racional, a capacidade de analisar criteriosamente e também permitir que as emoções validem essa decisão que seja favorável para nós. Então é a intuição e também uma ideia equivocada da nossa capacidade de decidir por nós mesmos, ou seja, a arrogância. Algumas vezes nós achamos que sabemos tudo sobre determinado assunto. E aí eu trago novamente Sócrates quando fala da ignorância deliberada, ou seja, eu sou especialista nisso, eu trabalho com isso há 10 anos, há 20 anos, eu nasci fazendo isso, ou seja, eu sei tudo que há para saber sobre esse assunto, quando na verdade não é isso. Quando Sócrates diz da ignorância deliberada, Luiz, ele diz que eu tenho que me despedir dessa sensação de que eu sei tudo sobre um assunto. Por exemplo, eu sou psicanalista, eu estudo psicanálise desde a adolescência, 14, 15 anos, estudo todo dia, mas há muitas coisas da psicanálise que eu não sei. E quando eu começo a achar que eu já sei tudo sobre aquele tema ou aquele assunto,
eu fecho a porta da criatividade. Quando eu acho que não há mais nada a aprender sobre aquele assunto, aquele tema, eu começo a cercear o meu direito a aprender voluntariamente. Eu mando uma mensagem para o meu cérebro dizendo que eu já sei o necessário a saber e eu fecho as portas do aprendizado. Por isso que quando eu vejo alguém, por exemplo, que diz assim, não, sobre esse assunto aqui não há ninguém que conheça melhor do que eu me questiono até onde realmente essa pessoa tem sabedoria, porque Sócrates ensinou que sabedoria, acima de tudo, é reconhecer o que eu não sei. Não é saber o que eu sei, é reconhecer o que eu não sei e o que eu posso aprender a partir disso. Professor, uma coisa que o senhor está falando e a gente começa a pensar também aqui. Como a gente pode garantir que essas decisões sejam bem fundamentadas? Primeiro, antes de tudo, eu estar ciente que não estou violando o direito de outras pessoas. Olha que coisa interessante. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso estar ciente de que eu não estou prejudicando ninguém. Como assim, Mário? Exatamente. Há decisões na vida de cunho familiar, profissional, de cunho íntimo, afetivo, romântico. E quando eu decido, eu preciso primeiro pensar, eu estou magoando ou prejudicando alguém? Isso é fundamental. Essa tornou-se, Luiz, uma regra de ouro desde o século passado de grandes pensadores da filosofia humanista. Ou seja, quando eu decido, eu tomo uma decisão. Aquilo que eu estou fazendo está beneficiando a mim e outras pessoas ou está beneficiando apenas a mim mesmo e gerando prejuízo a outras pessoas? Quando eu começo a entender que as coisas que eu estou decidindo, por exemplo, quando eu decido construir uma casa em determinado ambiente do terreno onde eu possuo, aquela construção, ela vai gerar um impacto ruim para o meio ambiente? Se eu estou tomando uma decisão, isso vai impactar de forma negativa ao meio ambiente, é uma decisão equivocada. Se eu estou tomando uma decisão em que vai impactar negativamente a vida de uma pessoa, estou tomando uma decisão equivocada. Isso está muito voltado também aos líderes políticos. Quando um gestor toma decisões que vai gerar benefício para a maior parte da população, isso não quer dizer que é para todo mundo. Claro que nenhuma decisão ela é unânime, Luiz. Nenhuma decisão agrada a todo mundo, mas existe uma diferença de uma decisão agradar uma pessoa e prejudicá-la. Se eu tomar uma decisão que não prejudique alguém ou ninguém, eu não preciso tomar uma decisão que agrade a todo mundo. Isso aí sim é falta de sabedoria e entendimento, porque agradar a todos não deve ser o objetivo de nenhum de nós. Muito bem, professor. Nesse momento que o senhor está falando, eu acho que tem uma coisa que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, que é a desinformação por conta das redes sociais, que levam as pessoas muitas vezes a tomarem decisões que não são tão boas, tanto pessoal como para aqueles que os rodeiam. Como o senhor vê hoje, nesse contexto que o senhor está nos falando, a questão da desinformação nas redes sociais, que está aí, fake news, como a gente está ouvindo toda hora? Muito importante entender que quem produz desinformação são pessoas. Quem produz mentiras são pessoas. As ferramentas tecnológicas, elas só potencializam o que pessoas criam. Então, o que eu vejo, Luiz, é efetivamente o uso de ferramentas extraordinárias, como esses programas de inteligência artificial, por exemplo, que podem ser grandes colaboradores da produção e da expansão do pensamento, algumas vezes utilizados de forma completamente errada e mal intencionada por aqueles que têm poder de abrangência de comunicação. Então, a desinformação ela também não só começa nos grandes conglomerados mundiais, não são as grandes empresas apenas de tecnologia ou os grandes líderes políticos mundiais que tomam decisões equivocadas e que também divulgam ideias e preceitos absolutamente divergentes da realidade em relação a outras pessoas. A desinformação acontece muitas vezes dentro de casa, acontece no bairro, acontece ali na faculdade, dentro da igreja. Por exemplo, quando eu falo sobre alguém, quando eu gero uma fofoca, uma informação mentirosa, uma informação completamente diferente da real sobre uma outra pessoa, porque eu não tenho simpatia por ela, isso é desinformação. Eu começo a contaminar, eu começo a produzir em pessoas opiniões sobre outras absolutamente fora da realidade. Eu estou produzindo desinformação. Talvez o meu alcance seja muito menor do que aqueles que estão na liderança de países no mundo que tenham o poder de, numa caneta, construir uma ideia absolutamente equivocada com a realidade
colocando pessoas, muitas vezes, em condições diferentes do que deveriam ser tratadas, absolutamente baseado em seus preconceitos e numa tomada de decisão, pensando apenas no seu benefício e daqueles mais próximos deles, que ocupam essas posições. Na sua opinião, é possível ensinar autodisciplina? Sem dúvida que sim, Luiz. A autodisciplina é uma habilidade, como a gente falou no início, é uma capacidade. E essa capacidade ela é desenvolvida. Nenhum de nós vai nascer predestinados a fazer ou não determinadas coisas. A autodisciplina é uma habilidade como se fosse uma língua estrangeira, uma habilidade esportiva. Você pode ensinar, no entanto, você não precisa que outro te ensine como desenvolver. Eu lembro da minha própria história, Luiz. Eu tinha mais ou menos 14 anos quando eu entendi que para eu ter sucesso na minha jornada individual, profissional, eu precisava ter autodisciplina. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi aprender a acordar no mesmo horário todo dia. Olha que coisa simples. Eu precisava ensinar o meu organismo a ter organização. Ele já o possui, porque o nosso organismo ele é inteligente, ele funciona independente da nossa vontade. Mas eu precisava entender, por exemplo, a estabelecer alguns princípios de conduta individual. Então eu comecei a desenvolver isso como habilidade. Acordar cedo num horário específico, ter um horário diário para estudar, ter um horário também para não estudar, para poder fazer algo que me alegrasse, que me gerasse satisfação. Ter um momento também para dedicar às outras pessoas. Também é inteligência emocional e um preceito da autodisciplina saber que o meu tempo também deve ser dedicado a outra pessoa. Nenhum de nós, Luiz, tem que viver como uma ilha, como ensinou Hemingway. Então, por exemplo, você dedica, no mínimo, as horas que você oferece dentro do programa Espaço Diferente, nas sextas-feiras, para um grande movimento que é da sensibilização do tempo voltado à pessoa com deficiência. Isso é ter um sentido de propósito. Isso é ter uma perspectiva do valor que eu posso dar ao mundo com a minha vida. Então, acho fundamental que nós entendamos que é nossa responsabilidade a produção de informação. É nossa responsabilidade também entender que a autodisciplina pode ser desenvolvida como uma habilidade, chegar ao ponto que você tem tanta disciplina consigo mesmo, Luiz, que você vai organizar o que você come. Isso é outro exemplo. Tem pessoas que se entregam a hábitos ruins como da glutonaria, como de comer um tipo de alimento que não faz bem para o seu organismo, porque não tem autodisciplina. Não consegue controlar, por exemplo, o vício a determinado tipo de alimento. É falta de autodisciplina. A entrega a hábitos como o fumo, como a internet, como o celular, também é falta de autodisciplina. Então ela pode sim ser desenvolvida. Não é necessário que você tenha um professor, mas que você tem dificuldade, pode procurar ajuda sim com um profissional da psicanálise, um profissional que oriente e treine pessoas poderá te ajudar no desenvolvimento. Professor Magno Dias, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu teria outras perguntas e curiosidades para falar com o senhor, mas diante de tanta importância desse momento que a gente vive, da necessidade, como o senhor acabou de falar, da autodisciplina em nossas vidas, eu quero lhe agradecer mais uma vez. O senhor que é um parceiro desse espaço, desse programa, não está aqui, mas a gente você tem nos ajudado bastante, não só com convidados, mas em outras atividades. E sei também do seu trabalho com o Domingo Sábio, dia de amanhã, às 12 horas, no Resgatando a Cidadania. É agradecer, é gratidão pela sua presença sempre que puder, sempre que pode, conosco. Então o microfone está à sua disposição para o senhor primeiro agradecer, em nome de todos que fazem o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência de Ribeirão, e o nosso muito obrigado. Primeiro eu quero mandar um grande abraço a você do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, que colaborou para a minha ida em setembro do ano passado até vocês, numa mensagem linda que nós compartilhamos na igreja, junto com pessoas tão envolvidas e dedicadas à causa. Segundo dizer, meu amigo, que é uma grande felicidade estar conversando com você. Muita gente nos ouvindo, Luiz, mandando um abraço aqui para a Rose do movimento MST, do estado de Pernambuco, do segmento saúde. Há muitas pessoas que estão nos ouvindo, mandando abraço. A cooperativa lá de Goiânia, dizendo: eu estou ligado em vocês. É uma grande felicidade estar com vocês. Sempre que me convidar aqui, estarei. Parabéns por esse trabalho, Luiz. Esse é um trabalho muito maior do que apenas
olhar para o segmento da pessoa com deficiência. Então, é um programa que você constrói oferecendo geração de conhecimento, desenvolvimento humano e a apropriação adequada da sabedoria e da inteligência. Amanhã estarei na Rádio Folha, o tema de amanhã será Paz Interior, à luz da psicanálise, e sempre que me convidar, meu amigo, aqui estarei com muita felicidade. Nosso muito obrigado, professor Magno Dias. Próxima semana, uma amiga sua provavelmente está conversando conosco, Alzeni Oliveira, que trabalha, conhece, não é? E ela vai falar, a gente está combinando ainda por telefone o tema que ela vai falar. Ela que é uma pessoa com deficiência visual, ela trabalha, e o senhor conhece bem, é um trabalho da retinopatia diabética. É muito importante o testemunho, a vida que a Alzeni tem para todos nós aqui em Ribeirão também. Então, senhor, muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Forte abraço, Luiz. Sexta-feira estou conectado com vocês acompanhando o grande programa. Muito obrigado a você, ouvinte. A gente está encerrando, mas dizer que na próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui conversando sobre um tema importante, sério, e este ano teremos muita coisa importante para conversar aqui sobre a pessoa com deficiência, sobre a sociedade, sobre toda a nossa continuidade nesse processo de organização, de autodisciplina, como disse o professor Magno, para que a gente possa ter melhor desempenho em nossas vidas, principalmente em nossas vidas. Até a próxima semana, se Deus quiser.